eu fiquei sabendo, já tá rolando a notícia até no Poder 360, no Metrópolis, que depois do meu debate com o Lindbergh, o governo Lula agora tá sondando líderes do Centrão para saber se consegue construir maioria com a sua base para revogar a taxa das blusinhas, né? Então, depois que eu apresentei o projeto, comecei a coletar assinaturas para urgência, o governo tá vendo o perigo de eu conseguir maioria, aprovar esse projeto e o Lula ficar sem o crédito. Pior, o Lula fica com o desgaste da tributação e depois não fica com o mérito de acabar com aquela mesma tributação que ele criou. Então agora o governo está desenhando um projeto próprio só para tomar os créditos e dizer que eles sempre foram contra a taxação. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles perceberam que não adiantou, que não arrecadou mais nada. Porque tudo aquilo que eles arrecadaram com o imposto de importação veio como prejuízo para os Correios, que deixaram de fazer aquelas entregas das compras internacionais. Então não adiantou nada. Se tivesse arrecadado mais, óbvio que o governo não ia querer voltar atrás. Mas agora que viram que não adiantou nada, ainda abalou a popularidade do governo, e com a Janja ainda xingando o Lula porque ela tinha prometido para Deus e o mundo que ter a taxação e no final teve, com certeza o governo agora está bastante pressionado, né, a acabar com a taxa das blusinhas. E em breve eu vou publicar os nomes dos parlamentares que assinaram a urgência do meu projeto para revogar essa taxa, para vocês me ajudarem, assim como na PEC antiprivilégio. Gente, na PEC antiprivilégio faltam 5 assinaturas. 5 assinaturas, nós estamos quase conseguindo protocolar essa PEC, que vai ser um marco histórico para o nosso país. E agora também a urgência da taxa das blusinhas, que vai ser aí minha nova empreitada de coleta de assinaturas. E vamos falar agora sobre a taxa das blusinhas. Em meio à disputa pela vigência do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, apresentou um projeto de lei para acabar com a chamada taxa das blusinhas. Pela proposta, voltariam a ficar isentas de imposto de importação as compras de até $50 no Brasil. O imposto começou a ser aplicado em julho do ano passado. Prevista na Lei 14.902, sancionada em 2024, a medida estabelece cobrança de 20% de imposto de importação, somada ao ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, que passou de 17% para 20% em diversos estados. Essa mudança atingiu diretamente compras feitas por meio de plataformas como Shein, Shopee, AliExpress, populares entre o público de menor renda. Vamos ouvir o deputado federal sobre essa medida em vídeo encaminhado ao meio-dia. Olá, Wilson, todos do Antagonista, obrigado pelo espaço. Antes de qualquer coisa, apresentei um projeto para revogar a taxa das blusinhas. Participei de um debate recentemente com o líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, e ele disse, na maior cara de pau, que o Lula foi o maior guerreiro contra a taxação das blusinhas. A gente sabe que Haddad e Lula estavam de olho na arrecadação de bilhões em cima dos mais pobres que faziam essa compra online, buscavam produtos mais baratos, e Lula, atendendo ao lobby de ricos, de bilionários, né, como é o caso da Magazine Luiza, como é o caso de outros grandes varejistas no Brasil, impôs mais um imposto para os mais pobres. Então, no debate eu fiz um desafio. Já que tanto ele, Lindbergh, se dizia contra essa taxa e diz que o próprio Lula é contra, que, portanto, eles assinassem a urgência do meu projeto para acabar com essa taxa. Apresentei o projeto, estou esperando até agora a assinatura do líder do PT, o apoio do presidente da República, porque se de fato, né, eles querem revogar essa taxa, eu duvido muito que o Congresso Nacional não garantiria maioria para derrubar mais esse imposto que foi colocado no lombo da população. Mas a gente sabe que era tudo papinho furado, é uma tentativa deles tentarem tirar o corpo fora, né? Evitar o desgaste, mais desgaste ainda para o Lula nesse momento de impopularidade que ele vive, nesse desespero, né, de fazer um ataque frontal ao Congresso Nacional, aos representantes da população, porque não vê outra saída para a sua eleição, não vê outra saída para tentar recuperar a popularidade do PT. Estão percebendo que o discurso fantasioso de dizer que tudo vai bem, que a economia vai bem, que a inflação está controlada, né, que nós temos um grande crescimento do PIB, não funciona, simplesmente porque as pessoas não veem esse discurso, né, na prática, na realidade, quando vão ao supermercado, e aí passam para o desespero de tentar dizer
que é o Congresso Nacional que está aprovando novos impostos em relação aos mais pobres, e que o Lula é o santo, é o monopolista das virtudes e que sempre recebeu dezenas de milhões de reais de grandes empreiteiras, de grandes empresas, mas agora vai fazer um enfrentamento aos mais ricos. Justo os governos petistas que foram lembrados por dar lucro recorde aos bancos, agora quer dizer que estão combatendo as elites, estão combatendo os bilionários. Então eu peço até a audiência do antagonista para que me dê a força para conseguir essa assinatura do líder do PT, para a gente pautar com urgência o fim da taxa das blusinhas. Um abraço. Wilson Lima, muito interessante essa medida do deputado Kataguiri, e tem um efeito duplo no governo, porque afeta tanto as finanças, a arrecadação do governo, como a imagem do governo, que taxou os, digamos assim, mais pobres, e que agora teria isso revertido justamente pela vilã da vez, que é a Câmara dos Deputados, não? Então, Inácio, essa história da taxa das blusinhas é mais uma das incoerências do PT. Por quê? Vamos lá. Se você for pegar em números, a taxa das blusinhas arrecadou coisa de aproximadamente 4 bilhões. Só que o seguinte, isso criou um problema para os Correios, que houve redução de arrecadação. Então, na prática, se você for colocar na balança o prejuízo dos Correios versus taxa das blusinhas, ficou no 0 a 0. Então, ou seja, o governo trouxe atraiu um desgaste de forma desnecessária e na prática não lucrou absolutamente nada. Então, é uma medida que se tornou ineficaz, uma medida impopular e criou todo esse tumulto. E, como disse o Kataguiri, mostra de fato essa incoerência do PT. Em meio aos debates para ver quem quer aumentar e quem quer diminuir impostos, o deputado Kim Kataguiri cumpriu nesta sexta-feira uma promessa que fez ao líder do PT, Lindenberg Farias, e apresentou um projeto para revogar a famigerada taxa das blusinhas. A promessa de Kataguiri a Lindenberg foi feita na quinta-feira, quando ele debatia com o líder do PT a taxa das blusinhas, que aumentou o imposto de importação para compras na internet abaixo dos $50. Lindenberg defendeu que Lula é contra o imposto. Kataguiri fez então uma proposta. Vou apresentar um projeto para revogar a taxa das blusinhas e pediu o apoio do líder do PT para a proposta andar. Vamos ver como é que foi. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, porque estava tendo uma lobby lá dentro com o velho da van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar a blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. E aqui eu não vou passar pano pra um, não. Os bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. Nem pediram votação nominal. Votaram simbolicamente a favor e orientaram a favor. E o PT orientou a favor. Se o PT era contra, se o Lula era contra, a Janja era contra, o PT e o governo poderiam ter orientado contra e ser derrotados pelo Congresso. É do jogo. Aí você me diz... E ainda tinha o veto do Lula, que você falou. O Lula poderia ter vetado, mas aí criaria uma crise política com o Congresso. Agora o Congresso aprova um PDL com 388 votos, o governo entra no Supremo, vários deputados do PT começam a publicar a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Isso é uma crise política muito maior do que se o Lula tivesse vetado taxação de blusinha. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente para marcar voto contra fui eu. O único, tá registrado, tem o vídeo. Agora, se você me diz, na taxação da blusinha, que o Lula que é contra, que o Lula é contra, que o Haddad abriria a mão da arrecadação que ele teve a partir dessa taxação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Porque você tá falando que você é contra, que o Lula é contra, então eu quero apoio seu do Lula pra gente revogar a taxa de blusinha. Apresenta agora, a assessoria pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. A Haddad tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Vocês são contra, então vamos lá. Nesta sexta-feira, Kataguiri protocolou o projeto, que basicamente volta às regras anteriores à taxa das blusinhas, com compras abaixo dos $50 isentas do imposto de importação. Ele, na internet, ainda cobra o apoio do líder do PT, Lindenberg Farias.